Olá, meus queridos membros da Beatles School. Chegou aí agora, dia 4 de dezembro, já faz um tempinho, o aniversário de 60 anos do álbum que muitas pessoas consideram, talvez tirando o Yellow Submarine e o Magical Mystery Tour, que não são álbuns que a gente diz assim de carreira dos Beatles, né? O Beatles for Sale seria o disco mais fraco dos Beatles. Bom, eu não tenho essa coisa de mais fraco dos Beatles, e para mim isso não existe, mas é um disco com uma pegada bem, como disse John Lennon, ele poderia muito bem ter se chamado The Beatles Country and Western, onde que ali tem muita música country, né, com aquela pegada bem americanizada, talvez uma influência pela turnê americana, mas a história é um pouco diferente. E também porque o gosto que os Beatles tinham pela música country americana, né? Mas talvez uma certa influência de Bob Dylan, né? Mas muita sofrência, muita cornitude e um disco que, se comparado aos seus antecessores, pelo menos com as músicas de Lennon e McCartney, as músicas são um pouco down, uma sofrência, uma coisa de chifre que eu nunca vi igual. Meus queridos, vamos falar hoje do The Beatles for Sale. Aliás, Beatles for Sale. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que ali no dia 11 de agosto, porra, fazia até pouco tempo que o A Hard Day's Night havia sido lançado, né? E os meninos já começaram a pensar no disco que viria depois da turnê americana, né? Só para te contextualizar, logo quando eles terminam o A Hard Day's Night, o filme, e também o álbum e tal, eles fazem uma turnê. Mas depois, quando eles saem para a primeira grande turnê americana de 1964, na época, não confundindo com a turnê lá da época do Ed Sullivan, né? Porque, como eu sempre falo com vocês, né? Um ano dos Beatles é coisa pra cacete. Então, quando eles saem ali em turnê, eles já tinham começado a gravar algumas coisinhas. Por exemplo, a primeira música do álbum, a primeira tentativa foi Babies in Black, né? Que é uma música que é uma música, assim, ela tem uma escuridão nela. Muita gente acha que essa música o John escreveu para Astrid, né, ou sobre a Astrid, né, que era a noiva do seu falecido amigo e Beatle, Stuart Sutcliffe, né? Porque ele fala, né, o que eu posso fazer, né? Ela está de preto, ela está de luto, né? Ela só pensa nele, né, e tal, tal. E aí essa letra é de uma mulher, sobre uma mulher, o qual o autor ali, ele parece que ele tem um certo desejo por ela, mas não há nada que ele pode fazer, porque ela só pensa no outro. E por ela estar de preto, Babies in Black, parece que ela está de luto pelo cara, né? O autor fala, né? O compositor fala, eu penso nela, mas ela só pensa nele, né? E tal. Então, ou seja, já começa por aí. O interessante deste álbum é que parece assim, na minha cabeça, em relação a guitarras, né? Já agora, nessa parte de 1964, desde o A Hard Day's Night, o John já estava usando a sua Rickenbacker, que a gente chama de Miami, né, que é aquela que ele ganhou lá. Mas ele também recebeu, logo depois da Miami, ele recebeu uma terceira Rickenbacker, que era parecida com a Miami e tal, mas não é idêntica, né? Ela tinha 12 cordas, mas uma escala curta, com 12 cordas, lógico, ela não tinha ali uma alavanca, né, e tal, e só que o John tinha muita dificuldade em fazer com que ela ficasse sempre afinada, né, e tal. Então, a gente entende muito que, além do seu segundo jumbo, né, que ele comprou, porque a primeira foi roubada em 1963, né, ali no Finsbury Park Astoria, o John, ele compra uma outra jumbo, então ele usa muito, ele fala mesmo, usei muito a jumbo, mas em relação à guitarra, parece que ele usou mais a Miami 64, né? Mais até do que a de 12 cordas. A antiga, a Rickenbacker Hamburg, agora ela praticamente estava aposentada, né? O John nem levava mais ela nas turnês, né? O George agora, ele mesclava, porque fica parecendo, muita gente pergunta, qual que é a guitarra principal que o George usou no Beatles for Sale, né? Bom, meus queridos, no finalzinho de 63,
o George adquire uma outra Gretchen, que é a que a gente chama de Tennessee, né? E, ou seja, a gente brinca muito que o Please Please Me ele usou a Gretchen Dual Jet, que é essa aqui, a Gretchen Dual Jet. No With the Beatles seria a Gretchen Country Gentleman. Uh, já no A Hard Day's Night seria uma mescla da sua Rickenbacker, aquele grande de 12 cordas, né? Ficou muito famoso pelo filme. A Rickenbacker de 12 cordas, mas também a Country Gentleman. E agora, no Beatles for Sale, as pessoas gostam de chamar do disco da Tennessee, da Gretchen Tennessee. Lógico que há elementos ali que a gente vê que ele usou a sua Rickenbacker 64 e muito provavelmente ele deve ter usado também a sua Country Gentleman aqui e ali, né? O Paul com o seu segundo Hofner, né, que é o que ele usa até hoje e tal, e Ringo com a sua Ludwig, que ficava lá guardadinha nos porões ali da EMI para quando precisasse o Mal Evans montava ele ali. O Ringo tinha 4 sets de baterias, né? Então o que aconteceu, meus queridos? Isso é mais ou menos ali, é lógico, teve um pianinho aqui e ali, às vezes o Paul tocava, às vezes o George Martin tocava e tal. Então, voltando ao disco, nessa pegada country and western, nós temos Babies in Black, né? Eu peguei um livro aqui, que eu deixei ele aqui, porque eu tô lendo esse livro que eu ganhei do meu amigo Tiago, do meu amigo Fábio Ribeiro, né? Que é um livro maravilhoso, que eu contei para vocês, eu fiz um outro vídeo mostrando que ele vai até 1970, né? Então eu peguei ele ali como referência para eu poder ir chegando, né, cara? Próxima música, por exemplo, é I'm a Loser. Que tá, as pessoas falam que tem uma influência de Dylanesca dela, né? Bob Dylan. Talvez a gaita do John Lennon aqui dele usar o junto também. Mas tem essa pegada dele falar I'm a loser, que eu sou um perdedor e tal. E da única parte que ele fala sobre mulher, né, cara? Eu não sei se eu choro por ela ou eu choro por mim. Né? Tem aí essa pegada bem country também. O George faz um solo bem interessante, o John com sua gaita, né? Então, ou seja, tanto Babies in Black quanto I'm a Loser, todos os Beatles brilham bastante aí. Mas tem essa coisa que as pessoas falam que, não, isso aí é Bob Dylan. Eu não vejo lá tão parecido com Bob Dylan assim, né? A próxima música que seria gravada, que se iniciou ali em agosto, foi uma tentativa do Dr. Feelgood, a música Mr. Moonlight, o qual a gente tem um outtake dela no Atolo de 1, que é bastante interessante, que quando o John fala Mr. Moonlight. E aí ele dá no finalzinho, ele dá uma errada, aí o Paul fala nearly, quase, né, e tal. Ele né, ficou boa e tal. E aí eles cantam de novo Mr. Moonlight. Por muitos anos foi a música que eu menos apreciava, vamos dizer assim, que eu não vou falar que eu não gostava, que eu menos apreciava do Beatles Sucesso, ou talvez até nesses primeiros 4 álbuns. Né, mas com o tempo eu passei a gostar dela, assim, algumas partes dela, né? Eu acho os vocais do John bastante legais e tal, né? Nessa música e tal. A versão original que você está ouvindo aí no fundo é interessante, eu consigo ver o porquê deles terem gostado da música, né? Mas ela não tem uma pegada assim, eu não vejo assim como uma pegada country para esse, né, pro disco. A próxima música, até antes deles saírem em turnê de 65 ou de 64, foi uma música chamada Leave My Kitten Alone. Qual a versão original? Eu sempre brinco com a Marilu, com as minhas outras gatinhas, porque You better leave my kitten alone. Aí fica os outros dois, miau, miau, igual vocês estão vendo aí no fundo. Então, Leave My Kitten Alone, eu acho que ela caberia no Beatles for Sale. Não, eu não sei porque eu acho que ela não cabe ali. Apesar de eu adorar a música, adorar até mais que Mr. Moonlight, eu substituiria ela por Mr. Moonlight. Mas quando eu escuto, ela tá bem alegrinha. Tá certo que a gente tem umas músicas alegrinhas como Everybody's Trying to Be My Baby, Kansas City, até Days Week, né? Mas eu acho que Leave My Kitten Alone ela é destoar. Eu tenho uma teoria, mas é minha, bobeira mesmo, que eu acho que eles esqueceram dessa música, né? Quando eles gravaram, quando o George gravou uma demo da música You Know What to Do, logo que eles terminaram o A Hard Day's Night, ou seja, já não caberia mais essa música, porque eles estavam, quando o George foi gravar essa demo, foi o dia que eles trouxeram o Jimmy Nicol, o baterista, para poder fazer alguns testes. E aí o George aproveitou que ele estava ali no estúdio, ele gravou essa demo de You Know What to Do, está no Atolo de 1.
E o George poderia ter trabalhado essa música, mas como ele sai em turnê, eles esqueceram dela. É engraçado isso, né? Então, quando eles voltam dessa turnê, uma das primeiras músicas aqui, igual eu falei, né? Babies in Black, I'm a Loser, Mr. Moonlight. Então, quando eles vão trabalhar em Leave My Kitten Alone, logo depois deles trabalharem, eles gravam alguns takes de Leave My Kitten Alone. O que acontece com eles, meus queridos? Eles saem em turnê agora, né? Então, ou seja, eles gravam essa música ali em agosto, final de agosto, no final não, 14 de agosto de 1964. Então, quando eles voltam, eu vou até mostrar para vocês a próxima música que eles gravam já em setembro, 29 de setembro. A primeira música que eles gravam é Every Little Thing. E eles nem voltam a Leave My Kitten Alone. Então eu tenho a teoria que assim como eles esqueceram You Know What to Do do George, eles também esqueceram Leave My Kitten Alone. Porque, cara, eles nem voltaram a trabalhar, nem repensaram. Tipo assim, não, né? E aí eles voltam com Every Little Thing, que também tem essa pegada, né, do cara, mas é menos cornulenta, vamos dizer assim, né? Eles já tratam ali tudo que ela faz pra mim e tal. Então é uma coisa assim, mais bonitinha e tal, já não tem aquela pegada de sofrência. E eu acho o trabalho de guitarra do George no Beatles for Sale, eu acho ele fantástico. Mas vale lembrar que é o seguinte, eu cresci dividindo Beatles for Sale, eu não sei porquê, alguma coisa na minha cabeça, em lado um e lado 2. Né? O lado um tinha No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock and Roll Music, I'll Follow the Sun, Mr. Moonlight, Kansas City. O outro lado, que tem músicas de Lennon McCartney, como Every Little Thing, What You Doing, e I Don't Want to Spoil the Party, 8 Days Week, eu sempre vi ele como uma coisa, eu sinto que as pessoas meio que não escutam, esqueceram desse lado 2 do Beatles for Sale, né? Muito porque que a música 8 Days Week é a única música que aparece em coletâneas, de sucesso que eu tô falando, né? Não coletâneas focadas num tema como Love Songs e Rock and Roll Music ali na década de 70. Né? Mas Every Little Thing eu acho um trabalho maravilhoso do George. E aí eles tocam para I Don't Want to Spoil the Party. Eu acho tão interessante essa música, né? Eu não quero atrapalhar a festa, então eu vou. Né? I don't want to spoil the party, so I'll go. E aí o John também tem essa musa, né? Na música e tal, e também menos sofrência, né? I don't want to spoil the party, so I'll go. Eu gosto muito dela e acho que o trabalho do George nas guitarras, mais uma vez, desculpa a minha repetição, mas eu acho fenomenal, né? Uma outra música que veio depois foi What You're Doing. Então a gente tem uma sequência agora de gravações em setembro de 64 de músicas de Lennon McCartney. Né? What You Doing, que é uma música do Paul, a introdução dela ficou famosa. Eu acho ela interessante, gosto muito da versão. Depois eles resgataram essa música milênios depois e colocaram na trilha sonora do show Love, lá de Las Vegas. Ela é enfiada ali com Drive My Car. É uma música que eu adoro, What You Doing, e são as músicas perdidas de Lennon McCartney, né? Como elas não aparecem em coletâneas e as pessoas, por exemplo, bandas cover, eu não vejo muito banda cover tocar essas músicas, né? Então fica essa trinca de I Don't Want to Spoil the Party, What You Doing e Every Little Thing, que são Lennon McCartney, são as músicas de Lennon McCartney que eu acho que são as mais esquecidas pelo público, né? Então assim, eles foram, lógico, que eles continuaram. No Reply aí é cornitude total, né? Que é a música que abre o disco, tem outtakes dela no Anthology 1, né? Que aí conta a história do cara que ele parece que ele vê a mulher dele entrando no apartamento lá com outro cara. Então ele tenta ligar para ela e no reply, né? Não há resposta, ela não. Mas só que ele viu, né? Ela entrar com o cara e também ele viu a luz, né? I saw the light, I saw the light. Então, tipo assim, vai ser corno assim no quinto dos infernos. Então essa música tem isso, né? Então por isso que eu acho que as pessoas falam muito da cornitude, né? Daquela coisa, brincadeira, né, meus queridos? Mas No Reply
I'm a Loser e Babies in Black, Deus me livre. Então, a impressão que se tem, porque nós brasileiros, eu não sei de vocês, às vezes eu escuto música sem prestar atenção na letra. Eu fico até cantarolando junto, mas não presto muita atenção. Agora, quando você sabe inglês, e eu imagino, né, os fãs na época ali escutando Please Please Me, uau, bacana, tá, bem With the Beatles. Depois veio a Hard Day's Night, com as músicas bem uplifting, né? Só a gente tem balada para If I Fell, And I Love Her, I'll Be Back, né? Essas são as baladinhas, mas o restante do Hard Day's Night são música bem, né? Você vai ali junto e tal. Então parece que o Beatles vocês eles chutaram essa coisa do iê, meio dos infernos, né? Então essa trinca eu fico imaginando pro fã na época, tipo assim, o que tá acontecendo, né? Porque o George Martin costumava dizer que ele gostava do álbum, o John também gostava muito do álbum. O George falou que na parte instrumental ele falou que gostou muito de tocar nesse álbum. A gente já reparou que realmente o George manda muito bem nesse álbum. Mas o George Martin ele fala que os Beatles estavam um pouco desgastados fisicamente quando eles fizeram esse álbum. Eu não vejo assim. Porque primeiro que a situação ali de compor as músicas veio bem antes. Né? Tá certo que por eles terem ido aos Estados Unidos e agora na volta eles gravaram uma música com uma pegada bem americanizada, bem country, tal, aí sim, né? A influência do Bob Dylan, talvez, né? Eu acho que a influência do Bob Dylan, ela reverberaria em 65, talvez, mas ainda não em 64. Então eu não vejo os Beatles cansados, que as pessoas. Eu cresci com essa coisa na capa, né? Eles estão cansados na capa. Poderia até estar, mas os Beatles estão à venda, Beatles for sale, né? E eu acho que eles não fugiriam muito da fórmula, mas fugiram, né? Próxima música, uma música bem Beatle, o qual foi uma dificuldade para poder fazer ali a organização da canção, né? Que é A Day's Week, né? O Paul conta que uma vez ele perdeu a sua carteira de motorista, ele tinha que ir até a casa do John com o motorista. Aí uma vez ele pergunta ao motorista, aí, velho, como é que tá as coisas e tal, cara? Porra, trabalhando 8 dias por semana, né, meu camarada e tal. Porra, 8 days a week. Ele chegou com o John e falou assim, já tem eles eram tão geniais que eles elaboravam toda uma canção, toda uma estrutura de uma canção através de uma frase, que era 8 days a week. E daí foi, né? E é a única música do disco que aparece em coletânea, né? E é uma música que chegou em primeiro lugar, ela arrebentou a boca do balão, né? E tal, mas ela é uma coisa tão solitária, tanto é que ela abre o lado 2 do disco. Eu sei que vocês agora, quem é mais novo, streaming e o pessoal um pouco para trás aí, CDs, né? Esse negócio de abrir lado 2, CD não tem lado 2. Mas eu vejo que eu que cresci com vinil, é quase que um desperdício um musicão desse ser jogado, assim, tal, né, cara? Mas é um musical, é fantástico. Agora a próxima música, já pensando que tinha que fazer um single, né? Porque nesse período, eles tinham 10 músicas de Lennon McCartney. 8 foram pro disco, né? As outras duas seriam She's a Woman e I Feel Fine. A primeira a ser gravada foi She's a Woman, o qual o John gostava muito, principalmente da parte do... E eles gravam essa música aqui em outubro, né? E o Paul achava que ela tinha o quê para ser o single, né? Mal ele sabia que um pouquinho depois o John ia trazer a música que seria o single, né? Dessa época, né? E logo depois eles gravam também Kansas City. Kansas City tem uma história legal. Vocês lembram quando os Beatles gravaram para a TV Granada, dentro do Cavern, eles tocam Some Other Guy, né? Então as câmeras, tem uma câmera aqui, a câmera ali, tal. Quando eles estão tocando Some Other Guy, a câmera está filmando eles de frente. Aliás, existem 2 versões de Some Other Guy de frente. Depois eles decidiram, tem que pegar os caras em outro ângulo aqui para ficar legal na televisão, Rico tocando bateria um pouco mais perto, pegar por trás e tal. Quando eles estavam tocando aquilo ali, eles estavam tocando Kansas City, né? Mais tarde, então é uma música que assim, ela permeou ali gravações na BBC, Cavern, esse tipo de coisa. Kansas City, Hey Hey Hey, né? Que é um medley, tem uma música chamada Kansas City e tem outra chamada Hey Hey Hey. Então o que aconteceu? Quando nessa turnê de 64 eles foram tocar em Kansas, eles decidiram tocar Kansas City lá e tal. Então aqui talvez eles gostaram tanto que isso ficou na cabeça deles. E eles gravam Kansas City em pouquíssimos takes, meus queridos. Essas músicas assim, eles gravaram um take só. Aí depois de Kansas City,
o John, né, tem a famosa história do feedback lá e tal, mas aí eles trazem I Feel Fine, e logo durante as gravações de I Feel Fine, ele já nota, tipo, esse vai ser o single, né? Então eles tiram essas duas músicas, I Feel Fine, X-O-Bone, falaram, vamos lançá-la primeiro, né? E, pô, primeiro lugar, bateu o primeiro lugar e tudo mais. Então as pessoas estavam esperando, porque I Feel Fine não tem essa pegada do Beatles for Sale. E nem X-O-Woman. Eu acho que talvez seja por isso que elas foram removidas para que fosse o single, né? Porque é sabido, né? Muita gente fala assim, quais as músicas dos Beatles, tirando I Feel Fine, que poderia ter sido um single de sucesso neste momento. 8 Days a Week, claro. Mas tem gente que fala que No Reply ou Babies in Black. Bom, eu já acho que não. Eu acho que I Feel Fine era a música. Eles não colocariam uma música cover num single, como nunca colocaram, né? Então, tipo assim, Kansas City, ou alguma música do Words of Love, não, 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 não. Nós vamos procurar o que aqui? Qual dessas músicas que realmente tem uma pegada pop vai estourar o rádio? I Feel Fine. Então, por isso que eu acho que I Feel Fine foi escolhida. Além da pegada dela, eu acho que também pela letra dela, tipo, estou me sentindo bem, não tem nada a ver com os Beatles, você, né, e tal. Aí, meus queridos, o negócio começou a ficar apertado, porque, tipo assim, eles têm que fechar o disco. E aí o George Martin deve ter falado, pô, e mais um cover? Ele falou, não, peraí, tem uma musiquinha lá de trás que existe desde 1960, não na década de 60, 1960. É uma musiquinha do Paul chamada I'll Follow the Sun. E os Beatles, de vez em quando, eles recorriam a uma coisa do passado, como vocês viram, como One After 99, When I'm 64, né? Então eles buscaram no baú lá com a musiquinha I'll Follow the Sun, que é uma música que eu particularmente adoro. Na turnê, se não me engano, de 2005 do Paul, daquele álbum Chaos and Creation in the Backyard, ele tocou diversas músicas como I'll Get You, Please Please Me, né? E uma das músicas que ele tocava, além de I Will, ele tocava I'll Follow the Sun. Então, pra mim foi a maior turnê de músicas assim que me agrada, mas a gente não viu, né? Bom, aí tinha que acabar o álbum, aí eles metem Carl Perkins, né? Já que tá com a pegada. Porque eu não sei se vocês já ouviram Carl Perkins. É country pra cacete, né? Aquela coisa quase que caipira. O pessoal fala que é hillbilly, né? O hillbilly, eu não sei. É hillbilly, né, cara? Que é uma... Não é rock and roll. E também não é country, é algo no meio. Então ele chama de hillbilly. Então eles pegaram Everybody's Trying to Be My Baby, porque o George não trouxe nada neste período. Talvez ele já estivesse trabalhando em You Like Me Too Much e I Need You, né? Nesse período ali e tal, mas talvez ele... Primeiro tem um problema o seguinte, que o George falou, né? Como é que você ia trazer algo, sendo que o John e o Paul estavam voando? Principalmente nesse período, principalmente o John, né? Então, tipo assim, não dá. Né? Ele ficava até um pouco constrangido aquela coisa. Então ele veio, porque eu tenho a impressão ao longo da história de que o George só colocou músicas nos álbuns dos Beatles dele, tô falando de autoria dele, porque o John e o Paul não tinham mais tempo. Porque se o John e o Paul tivessem tempo, eles teriam feito igual a Hard Day's Night, o disco inteirinho de Lennon McCartney, entendeu? Então aí eles devem ter, na época do Help, eles devem ter perguntado, George, o que você tem? Eu tenho esses dois. Não, tá bom, vamos trabalhar. O George Martin deve ter feito ali os arranjos legais e tal, o John e o Paul devem ter ajudado, e aí saiu. Não tô diminuindo o George, não, só tô falando que ele ainda não era o George que seria o George, né? Então aqui no caso o George vai gravar a voz dele aparece pra caramba durante o disco, mas tinha que ter um solo do George. E aí o George deve ter falado, vou gravar uma do Everybody's Trying to Be My Baby, que você pode até achar que é uma novidade, mas não, se vocês têm arquivos da BBC, The Complete Beatles, The Complete BBC Sessions, desculpa, você vê que Everybody's Trying to Be My Baby estava sendo tocado pelo George em Hamburgo, Cavern e também na BBC. Então nessa pegada, falou, já que virou a bagunça, o John vem com Rock and Roll Music do Chuck Berry, né? Eles tinham que fechar, e é interessante que essas músicas foram gravadas juntas, né? Perto, né? Everybody's Trying to Be My Baby, Rock and Roll Music, e mais uma, falta mais música e tal, então vamos gravar o quê? Buddy Holly, né? Eles foram e gravaram Words of Love, né? Que é uma musiquinha que eu adoro, e mais uma vez o trabalho do George no ano ali, a banda do Buddy Holly é fantástica, né? O próprio Buddy, né? E aí, porra, pra fechar, Ringo,
Qual música você vai cantar, né? Ele já havia cantado Matchbox no EP Long Tall Sally, na época da gravação do álbum Hard Day's Night. Então o Ringo falou, opa, eu quero gravar Honey Don't. Então foi a última música gravada, e todas elas com pouquíssimos takes, tá, meus queridos? Então aí, você pode ver o que é, pra gente finalizar, o que é o Beatles for Sale, né? O Beatles for Sale o disco de Natal para poder vender, né? Vamos colocar no mercado mais um disco dos Beatles ali. Então sai dali um single de sucesso, cujo lado B passou a entrar no setlist e foi ser tocado até Candlestick Park em 66, né? Era uma música que o Paul gostava de cantar, que era She's a Woman, e aparentemente parece que os Beatles gostavam de cantar. Há quem diga, há quem reclama, já reclamaram aqui para baixo nos comentários, de que aquele piano que é tocado pelo George Martin, ele é desnecessário. As pessoas gostam da versão mais crua de She's a Woman, com o John fazendo a base e tal, e o George fazendo os licks na guitarra mais tarde, né? O solo do George também é muito legal e tal. Em relação a I Feel Fine, com essa coisa do feedback, aquilo foi uma novidade, igual o Paul McCartney falou, né? Os Beatles, eles sempre, quando eles erravam, eles levavam um erro em consideração, né? E I Feel Fine não foi uma coisa proposital. A partir do momento que aconteceu, eles perguntam, dá para colocar isso no disco? Eles, claro. Então o John faz ali, igual o George Harrison fala, a gente inventou Jimi Hendrix, né? Lógico, o George fala de brincadeira, não é tão prepotente assim e tal, mas essas primeiras brincadeiras num disco pop de muito sucesso, eu sei que Feedback já fora gravado antes, né? Mas não numa escala igual dos Beatles, né? Então isso aí, porra, todo mundo depois queria mexer com aquilo ali, queria fazer um pouquinho daquilo ali, né? E em relação ao álbum, né, que a gente tem que remover o single, o fato de terem tirado Leave My Kitten Alone, a impressão que eu tenho é que ou realmente eles não gostaram da gravação, o George Martin falou que não, ou eles esqueceram da música, né? E talvez ela não caberia, porque tem que ter um feeling o álbum, né? Mas, mas tem Rock and Roll Music, tem Everybody's Trying to Be My Baby, tem Kansas City, então Leave My Kids Alone poderia ter entrado. Tem essa coisa de feeling do álbum, não. Agora fica essa pegada de músicas um tanto quanto down, como No Reply, Babes in Black, I'm a Loser. A própria I'll Follow the Sun, que ela fala, né, cara? Uma vez quando você notar, eu já terei vazado, eu vou seguir o sol, né? Vou seguir minha vida, né, e tal. Então todo disco tem essa pegada, menos A Day's Week, né? Agora, Honey Don't, os covers é outra história, né? O que a gente gosta de tocar? Então coloca aí dois Little Richards, né? Kansas City e Hey Hey Hey, né? Coloca também Chuck Berry, vamos colocar Buddy Holly, e vamos colocar Carl Perkins, e vamos colocar Dr. Feelgood, que é mais obscuro, mas tá lá, né? E as músicas de Lennon e McCartney, que são 8, né? No Reply, I'm a Loser, deixa eu ver se eu não erro aqui agora. No Reply, I'm a Loser, Babes in Black, I'll Follow the Sun, 8 Days a Week, I Don't Want to Spoil the Party, What You Doing, e qual que era a outra música? Every Little Thing. Todas essas músicas, elas têm uma pegada bem country, isso se você unir a Honey Don't e também Everybody's Trying to Be My Baby. Então fica essa coisa bem country and western. O John Lennon estava certo, e principalmente o fato do John falar que ele tinha um pouco de pena das bandas covers, que quando eles iam tocar músicas dessa época, as pessoas estavam tocando com uma Rickenbacker e tal, o John falava, não, eu usei mesmo a jumbo, é violão mesmo, que ele usou bastante por isso que ele tem esse som redondo de violão nesse álbum. Mas é um álbum que eu particularmente, eu adoro. Ele foi um dos últimos álbuns que eu comprei dos Beatles, eu sempre conto isso aqui na Beatles School, porque eu ganhei o Please Please Me e os Reis do Iê, que é o Hard Day's Night. Logo depois eu comprei, com o meu primeiro salário, né, quando eu era garoto, né, que eu trabalhava, eu comprei o álbum branco Let It Be, o Sgt. Pepper. Pum. Foi tudo embora, né, e tal. E depois eu acho que eu comprei ali um Yellow Submarine, tava com preço bacana, né, e o Magical Mystery Tour e tal. E aí veio With the Beatles, o próprio Help, o Rubber Soul, o Revolver. Mas eu me lembro de comprar o Beatles for Sale por último. E eu achava ele muito interessante porque a maioria das músicas do Beatles for Sale, eu não tinha elas, olha que interessante, eu não tinha elas em lugar nenhum. Eu ainda não tinha o Love Songs e ainda não tinha o Rock and Roll Music.
Então, tirando o A Day's Week, o restante das músicas eu já tinha visto em documentários como The Complete Beatles e alguma coisa aqui e ali. Então, de No Reply, Babies in Black, I'm a Loser, Rock and Roll Music, aquelas músicas tudo, Kansas City, Everybody's Trying to Be My Baby e, lógico, a trinca Lennon McCartney que eu falo com vocês do lado 2, para mim era tudo novidade. Então eu tive esse último descobrimento dos Beatles, essa última paixão, o que fechou, né? Eu comecei com Please Please Me, que é um álbum que eu amo de cabo a rabo, e aí a minha coleção, o meu conhecimento de Beatles, ele se fecha com Beatles for Sale, então é por isso que eu tenho um carinho imenso por esse disco. Eu ganhei ano passado um Beatles for Sale em estéreo de época, em inglês, né, claro, do meu amigo Guilherme Reis, interessantíssimo, né? Eu tinha um Beatles for Sale na década de 70, né? Que foi a primeira vez que ele foi lançado, porque aqui no Brasil as músicas do Beatles for Sale, elas foram espalhadas em EPs, mas a maioria dela aparece no Beatles 65, o nosso Beatles 65. E lá nos Estados Unidos foi dividido entre o Beatles 65 deles, né? E também com o Beatles 6, que tem músicas que seriam lançadas ainda no Help, alguns lados B, e as músicas do Beatles for Sale que não foram lançadas no Beatles 65, boa parte até do lado 2. Então, ou seja, talvez até no conhecimento mundial, o Beatles for Sale ele foi tão cortado, tão espalhado, que fica difícil até a gente ter um álbum coeso, mas é um álbum que eu tenho este carinho por causa disso, né? Escasso. Um grande abraço para vocês e esse final de semana, com certeza, a gente vai entrar no ano de 1967. Ah, mas aí vou ter que fazer uns 4 ou 5 vídeos, porque tem coisa pra caramba pra contar. Um grande abraço para vocês. Vocês desculpem aí eu ter demorado a fazer vídeo, mas eu estourei a minha coluna. Vocês devem ter reparado que eu não mexi muito na cadeira. Finalmente, né? Que eu mexo, parece que eu tô com formiga na bunda. Mas esse final de semana passado eu arrebentei aqui a lombar, então eu tô duro, medicado, tá até com a minha boca um tanto quanto estranha, porque eu ainda tô sentindo muita dor, mas eu tinha que fazer um vídeo aqui. Um abraço para vocês, vocês se cuidem.